Fala galera, tudo certinho? Hoje eu vou dar as 6 dicas para economizar no Canadá, ou melhor, as 6 dicas para você ir economizando para o Canadá e curtir o Canadá economizando. Vamos comigo? Mas antes de você começar a ver o vídeo e antes de eu começar a falar, dá o joinha no canal, se inscreve, bota o sininho aí pra te alertar. Isso é muito importante pra gente, isso nos dá força pra estar gravando cada vez mais. Seguinte, as 6 dicas para economizar. A primeira, é claro, começa daqui do Brasil, que é quais são os voos que tu vai comprar para o Canadá, como é que tu vai fazer para economizar isso. A primeira dica que eu te dou é o seguinte, né? Se tu já tiver um visto americano, tu vai economizando sem precisar tirar um visto canadense, porque tu pode aplicar para o ETA. O que é o ETA? É um ticket eletrônico de viagem que o Canadá permite para o brasileiro que tem um visto americano e não precisa tirar um visto canadense, que aí você se livra de pagar quase R$1.500, R$2.000 aí de visto canadense, mais ou menos, varia entre 1.000 e 2.000. E outra coisa é o seguinte, no avião, como é que você vai economizar? O seguinte, se você tem um visto americano, você pode procurar diversas companhias aéreas. Se você só tem um visto canadense, você basicamente, se eu não estou equivocado, só vai poder ver 3 companhias aéreas aqui no Brasil, que é a Copa, a Aeroméxico e a Air Canada. E os voos que param nos Estados Unidos, na maioria das vezes, são bem mais em conta. Para vocês terem uma ideia, um voo saindo aqui de São Paulo para Toronto, você consegue encontrar por R$2.600, R$2.800. Coisa que é muito difícil se você pegar um voo desse que não pare nos Estados Unidos, que aí o preço vai subir para R$4.000, R$4.500, então já é uma grande economia. São essa dica que é única, né, que é questão do processo feito aqui no Brasil, que é você ter o visto americano para poder aplicar para o ETA. O ETA custa só $7 e você vê companhias aéreas como a American Airlines, United, Delta, todas essas companhias você consegue sair daqui do Brasil e chegar ao Canadá. A segunda dica, a gente vai falar no quesito de acomodação. O que é que acontece com a acomodação? Se você vai, vou fazer um programa de 3 meses, fazer um programa de 6 meses e tu pega, né, o período de acomodação completo, né, tu tá pagando muito mais caro. Por quê? Porque é o seguinte, ao tu contratar uma casa de família, ao tu contratar uma residência estudantil, normalmente, né, uma agência de intercâmbio, fala até por nós mesmos, nós já somos o quarteirizado, diferente de uma escola, que na escola a gente representa, mas na acomodação é praticamente quarteirizado. Por quê? Porque a gente contrata uma empresa que vai contratar outra para poder entrar em contato com a família. Então, assim, tem muito fornecedor no caminho e o preço da acomodação é mais caro. Então, qual é a dica que eu te dou? Pega 2 ou no máximo 4 semanas de acomodação. Para quê? Para em seguida você encontrar uma acomodação lá. É muito comum as pessoas terem apartamentos e botar o quarto para alugar. É muito comum as pessoas pegar o quarto e dizer, tem uma vaga aqui no meu quarto, uma cama que tu pode ficar também nesse período e tu paga bem mais barato. A economia, pessoal, para vocês terem uma ideia, chega a ser de praticamente 30%, 40% muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui morar em Londres, né, que não tem nada a ver com o Canadá, mas é a referência que eu pego, o seguinte, você pagando aqui uma casa de família, daria mais ou menos 700 libras por mês. Né? Eu paguei naquela época, faz um tempinho, 10 aninhos, 11 aninhos atrás, em 2011, eu paguei 240 libras para um quarto compartilhado. Certo? E com isso eu economizei aí bastante, em torno de 460 libras por mês de economia. A terceira dica, né, a terceira opção de economia que a gente vai falar é no quesito de alimentação. Como é que tu pode economizar com alimentação? Alimentação é o seguinte, se tu comprar em restaurante todos os dias, tu tomar café, almoçar, jantar fora, é caro em qualquer lugar do planeta. Seja aqui em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar vai ser caro. Então qual é o segredo? Tu pegar em supermercado. Uma feira em supermercado, tu vai gastar em torno de $200 lá no Canadá. Isso indo em quais supermercados? A gente tem o No Frills. O No Frills é um supermercado de low cost, ou seja, de preço muito baixo, que tu consegue comidas congeladas, que são almoços, jantar, até mesmo café da manhã, tu pagando muito pouco. Né? A gente tem o Walmart, que é uma rede mais tradicional, né? que tem atuação no mundo todo. E a gente também tem o Dollarama. O Dollarama é aquela loja de dólar, né, que às vezes tem comida de $1, tem não só comida, mas também produtos, objetos em geral, tudo por preço muito pequeno, $1, $2, $3, $4, $5. Então tudo você pode comprar lá.
e vale muito a pena. Esses 3 lugares você vai economizar bastante. Como eu disse, tu vai gastar em torno de uns $200 canadenses. Se tu comprar em restaurante todos os dias, tu não gasta menos de $500, $600. Então olha a economia. Agora, lógico, tu pega teus $200 de feira e vai comprando uma refeição ou outra e ainda assim tua economia vai ser muito maior do que tu só comprar em restaurante. Beleza? A quarta dica é sobre transporte público. Um conselho que eu te dou é o seguinte: tu não precisa no Canadá, pelo menos na maioria das cidades, como Vancouver, Toronto, Montreal, tu não precisa estar gastando com táxi e com Uber. O transporte público é muito bom, né? E ele funciona também à noite, tem alguns ônibus noturnos, né? Então, o que é que eu te aconselho? Primeira coisa, saber quanto tempo tu vais ficar. Se tu for ficar um mês ou mais, nessas cidades tem um transporte mensal, que tu paga um valor mensal e pode andar ilimitado. Por exemplo, em Toronto, se eu não estou equivocado, tu vai pagar $156 e tu vai usar em todos os transportes públicos. No ônibus, no bondinho elétrico, que é o streetcar, no metrô, que é o subway, né? Em Vancouver a mesma coisa. Tu paga um valor mensal, que se eu não estou equivocado é de $134, pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, estou falando aqui de cabeça, e tu vai andar ilimitado. Se tu ficar comprando passagem toda hora que tu usar, isso num período de um mês, tu vai gastar em torno de 250 até mesmo $300 por mês. Vê a economia, então pega esse passe mensal, esse monthly pass, que é o passe do mês aí, que vale muito a pena. Isso nas principais cidades do Canadá dá para fazer, tá certo? Vamos agora para a quinta dica, a nossa dica aí de ouro também para o Canadá, que a gente vai falar na questão de lazer. Tu queres aproveitar todos os passeios turísticos daquela cidade, ou pelo menos quase todas as atrações. Tu tem que procurar o quê? Na maioria dessas grandes cidades tem um passe que se chama City Pass. Esse passe é um passe para você ir em todas as atrações naquela cidade, seja em Toronto, seja em Vancouver, e tu vai pagar um valor menor. Só para vocês terem uma ideia, né? Em Toronto eu peguei o City Pass, eu paguei, se eu não estou equivocado, $115, certo? Canadenses. E se eu fosse em cada atração individual, eu gastaria mais ou menos $140, $150 para ir para essas atrações todinhas. Então vê a economia que eu tive, foi uma economia muito grande. São nessas pequenas coisas que a gente vai economizando. Minha mãe fala uma frase que é o seguinte: as grandes economias estão nos pequenos gastos. Então a gente vai economizando $50 dali, $100 daqui, 150, 30, 40, quando vê a gente fez uma economia muito grande. E vamos lá, se você quiser saber as atrações, né, que tem no Canadá, as melhores atrações, meu amigo Thiago fez um vídeo aqui, que são 7 atrações que ele falou dentro do Canadá e é muito bacana, muito divertido. Para você saber um pouco mais sobre o Canadá, dá um clique por aí que vai aparecer. E vamos para a nossa sexta e última opção, né? Na verdade, a sexta dica de economia, como tu pode economizar. Tu tá no Canadá e tu quer viajar pelo Canadá. Primeira coisa, se tu quiser viajar pelo Canadá, as melhores formas, se não for tão longe, por exemplo, se tu não quiser ir de Toronto para Vancouver, as melhores formas é tu pegar ônibus. Por quê? Porque ônibus é mais barato do que trem, ônibus é mais barato do que avião, né? As companhias de ônibus que eu peguei lá foi tanto a Greyhound como a Megabus. São duas companhias de ônibus que fazem lá e tem um preço muito barato, um preço de low cost. Então, por exemplo, tu consegue de Toronto para Montreal pagando bem pouquinho, de Montreal para Ottawa, para Quebec City, essas coisas todas. E se tu quiser ir de ônibus para fora do Canadá, é possível? É possível sim. Eu mesmo fiz esse trecho, na época com a Megabus, fui de Toronto para Nova York, e na época eu paguei $35. Hoje deve estar por volta de $50, $55. E uma coisa muito boa é que é o seguinte, são 11, 12 horinhas. Então eu fui na noite da sexta-feira, cheguei no sábado de manhã, não paguei hotel, já economia também. Olha a frasezinha da minha mãe aí, ó, as grandes economias estão nos pequenos gastos. Você vai economizando, quando vê, você economizou bastante. Uma dica que eu te dou, sobretudo, é para quem está em Vancouver. Tem uma companhia aérea lá, pertinho da cidade de Vancouver, que são 40 minutos, que atua na cidade que é divisa com os Estados Unidos, que é Bellingham, né? E tem a companhia aérea chamada Allegiant Air, né? Essa companhia, Allegiant, na verdade, Allegiant Air, ela sai de Bellingham, né? Ela faz toda a parte do oeste dos Estados Unidos. Você consegue ir para Califórnia, São Francisco, Los Angeles, você consegue ir para Las Vegas, você consegue ir para o Havaí, pagando um trecho aí entre $50 e $70 o trecho. Então é muito em conta, mas isso em dólar americano. Então dá para viajar bem também. Então essas foram as nossas 6 dicas no que envolve antes de sair do Brasil, né, que é a questão de visto com passagem, a questão de acomodação, a questão de transporte, a questão de lazer, a questão de alimentação e também para viajar dentro do Canadá. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like. Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!